Num momento histórico do continente africano onde a luta pela liberdade, soberania e independência dos povos estão na ordem do dia, também encarnada pelos povos da Aliança dos Estados do Sahel, nós, os Cabinda, em total ignorância dos reais desafios que representam o nosso território e da necessidade de continuar a luta revolucionária iniciada pelos nossos antepassados, estamos no que se poderia qualificar de uma aventura ambígua, porque não temos uma convicção fixa nem uma posição fixa. Bom dia a todos e bem-vindo a este programa intitulado Malonde Mabuala, que é dedicado a vocês e que tem como objetivo trazer algumas análises e reflexões sobre as notícias político-militar do nosso território. A atualidade político-militar do nosso território tem sido marcado por vários factos, incluindo simulações de ataques realizados pelas FARC, a proposta da UNITA sobre um projeto de lei que visa conceder ao território de Cabinda uma autonomia supramunicipal, o encontro entre o porta-voz da FLECFAC, Jean-Claude Nzita, e o representante da UNITA, Júlio Mwembo, a rendição do suposto quadro da FLECFAC e um documentário realizado pela TPA que mostra uma rendição dos 206 combatentes das FAC. Sem uniforme militar, mas de armas em punho, motivados pelo que chamam hoje de ilusão independentista, mais de 200 homens, entre eles 4 mulheres, decidiram seguir o apelo dos seus líderes militares. Há algum tempo que assistimos a uma infinidade de vídeos que circulam nas redes sociais que mostram ataques realizados pelas FAC. Vejamos com atenção alguns deles. grave. Me botar bom grave aqui, tu olha muito. Beto landa de tu bila yine. Ababanka. Ababe mu kurisala koko. Abiba nkuwe. Bo chef mo le besira wakati ko. Do makani kuliko hapo. Zibe maana. Chala mwanangu yeye. Pete, manda ama fiki. Hey, filma. Dale, mata mama de fo. Now what is it? Oh, now what is it? Mana. Oh, mi kam bube ka ko mutami de pose ku quest ya ku filma. Mutala, que possible mutala ko kuru. Mutala ko kuru. Yimbo ba yi. Ubu me grave, choturi ku kan. Dala. Tuale buta. Tuale. Ko muito ka kota fo ka kota ko mi pele mi fo. Abe bua. Tale menga, be ko mo ko men. Você vai com o papai de cara no estrada.
Voilà. Atenção. Atenção. Filme. Atenção. Vikila, vya kuntwa. Voti ba kumbusa be kamba zinloka. Vingi tuba Ramos, vingila. Questa vanno a curva, questa vanno a curva. Lo controlla tutto. Come le va? Karibu tumuyegola. Keba kabatu badikwa. Dala kumbusa. No. Manda fudido. Comando de placa controla. Ora. Cara o gaso. Keba. Mata. Ale, controla. Kala. Mama papa. Zibane betu bozi tsoti. Kadi tsoti. Kala, zitsoti zimene, matabe mebloke. Ndokwanu. Acabamos de testemunhar os referidos ataques. Vocês acham que esses são realmente ataques? Não é, pelo contrário, uma encenação? Ou pelo menos uma comédia? Se formos pessoas normais, nossa resposta a essa pergunta será não. Não, porque não se trata de um ataque real, mas sim de uma simulação de ataque. Para convencê-lo disso, vamos apenas citar 2 factos. Primeiro, a guerra não é um jogo ou um prazer. É uma questão de vida ou de morte. Mas neste vídeo não notamos nenhum sinal de cautela entre os atacantes. Eles estão no meio de uma estrada tão descoberta que é um sério perigo em atacar um inimigo camuflado na floresta e que por acaso não sabe revidar. Por ainda, um ataque desse tipo, mesmo nos filmes manipulados, nunca é feito em uma espécie de imobilidade. Segundo, antes de enviar um soldado para uma operação ou para a frente, certificamos-nos acima de tudo que o soldado em questão está pronto. Portanto, o soldado recebeu um bom treinamento. No mesmo vídeo sempre notamos um homem desarmado, certamente o comandante, andando por aí e mostrando ao seu soldado como atirar e até mesmo a exposição a serem tomados, mas no processo de um ataque. Em conclusão, esses ataques são apenas ensinados. Sim, houve tiros, mas é claro que tiros apontados para a floresta. Caros irmãos e irmãs, as FARC representam a resistência armada do nosso território diante da ocupação angolana. Razão pela qual qualquer ato que visa humilhar a nossa resistência deve ser fortemente condenado e não aplaudido, porque no final é a nossa credibilidade que será posta tal como o efeito de uma bomba. A proposta da UNITA sobre um projeto de lei
para conceder ao território de Cabinda uma autonomia supramunicipal, sem dúvida, teve um efeito explosivo, criando agitação em ambos os lados. Alguns independentistas, convidados para a reflexão deste projeto, responderam presentes. Outros, por outro lado, tinham decretado um cessar-fogo para mostrar o seu apoio à iniciativa. O caso em particular da FLEC, liderado por Emmanuel Nzeta. Junto vamos ouvir algumas posições de alguns dos independentistas convidados para a reflexão. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela palavra aqui nesse dia. Bem, agradeço imenso pela oportunidade que a UNITA tem estado a nos dar para debatermos sobre o futuro do nosso território de Cabinda. É verdade que em Cabinda temos vários desafios e este aqui é mais um desafio, é mais uma provocação, se me permitam usar esse termo, que a UNITA nos traz no que concerne aquilo que é o conflito político-militar existente no território de Cabinda. Bem, é o seguinte, eu queria deixar aqui um ponto que eu acho que é muito importante. Quando estamos a falar das autarquias, eu acho desaconselhável associarmos autarquias, que é um imperativo constitucional angolano, à resolução do conflito político-militar existente em Cabinda. Uma coisa é falar das autarquias, que é uma autonomia, não é? Porque aquilo visa descentralizar o poder e desconcentrar o poder. Outra coisa é falar do conflito político-militar de Cabinda. Porque quando estamos a falar do conflito de Cabinda, estamos a falar de um erro da descolonização. Portanto, os portugueses erraram e os angolanos gostaram do erro de Portugal, porque a partir deste erro eles podiam se aproveitar daquilo que é Cabinda, que é um território rico. E é este território que hoje em dia constitui o pulmão da economia angolana. Portanto, mesmo Cabinda sendo independente, também haverá autarquia. Portanto, não podemos associar a resolução do problema de Cabinda com a autarquia. Se alguém vai me dizer a autarquia é bem-vinda para Cabinda, eu vou dizer que é bem-vinda. É bem-vinda por quê? Porque pode trazer alguns benefícios para as populações e eu quero muito bem que este povo viva bem e melhore. Mas resolver aquilo que é o problema de Cabinda, que tem derramado sangue, vai resolver? Não irá resolver. Portanto, existem dois tipos de autonomia que a UNITA devia nos trazer. Primeira autonomia que sempre a UNITA prometeu desde o tempo de Jonas Savimbi, a UNITA nunca trouxe. Já debatei com o senhor presidente Samaguva, o falecido mais velho Raul Nanda. Estou sempre a pedir que nos apresentam aquela autonomia que é para a resolução, ou seja, a proposta que a UNITA pretende levar para a mesa de negociações, algum dia, quando estiver no poder, para a autonomia de Cabinda. Isto aqui é autarquia, isto aí é um imperativo constitucional, já existe, já está ali. Foi aprovada a Constituição de 2010, está lá. Sim, é verdade que estamos a debater se vai ser supra ou infra. Isto é um pequeno detalhe, mas a resolução do conflito de Cabinda é isto que mais me interessa ainda. Bem, Boa tarde a todos. Boa tarde. A princípio, agradeço imenso pela oportunidade que a equipa técnica acabou de oferecer. Para já, sou o Jorge Lima Wanda, sou o presidente do Movimento de Libertação de Cabinda, em sigla MLC. Bom, a princípio eu agradeço também a iniciativa da UNITA pela aproximação, porque aquele que governa Angola nunca teve essa iniciativa há 50 anos. A não ser nos perseguir, e a perseguição para o MPLA é uma das formas que ele entende de resolução dos problemas do conflito de Cabinda. Bom, nós no MLC, como sendo um movimento independentista, a própria designação diz quem somos e nós defendemos primeiro que a UNITA deveria trabalhar no sentido de influenciar o parlamento angolano para que possam criar uma lei que possa defender um cessar-fogo em Cabinda. Estes são os nossos independentistas que acabamos de ouvir. Mas a curiosidade
exige. Qual é o propósito de um movimento independentista? É simples. O seu objetivo é lutar pela independência. Mas como podemos defender 3 coisas ao mesmo tempo? É possível? Bem, não. Ou defendemos a independência, ou a autonomia, ou o que quer que seja. No entanto, quando nos definimos como independentistas, nosso principal objetivo deve ser a independência. A proposta da UNITA enquadra-se sempre no quadro do Estado angolano, quer por isso tem em conta a integridade do território angolano, que seria de Cabinda a Cunene. Penso que os nossos independentistas devem ser mais categóricos do que nunca e devem estabelecer uma linha vermelha no que diz respeito à resolução do conflito de Cabinda. Dito isso, qualquer proposta de resolução de conflito que não toma em conta as profundas e legítimas aspirações do povo cabindês e os factos históricos e jurídicos do seu território deve ser boicotado e condenado. Ainda no âmbito da autonomia supramunicipal, que seria concedida a Cabinda, seguiu-se uma conferência de imprensa sobre a paz em Bruxelas, entre a FLECFAC, representado pelo seu porta-voz Jean-Claude Nzita, e a UNITA, representado por Júlio Muembo. Tal como nas intervenções dos independentistas anteriores, a humilhação do povo de Cabinda esteve no centro das atenções. Em primeiro lugar, o representante da UNITA a defender uma solução para o conflito, mas respeitando a atual Constituição do Estado angolano, e, em segundo, o porta-voz da FLECFAC afirmando ao longo da conferência que o povo de Cabinda queria a paz. Aqui também podemos nos dar ao luxo de fazer esta pergunta: como podemos fingir lutar pelo povo de Cabinda sem tomar em conta suas aspirações mais profundas? Sim, o povo de Cabinda quer a paz, mas querer a paz não deve em nenhum momento significar sacrificar a luta do povo, porque em toda a sua totalidade, o povo de Cabinda aspira à sua autodeterminação. Com a multidão das FLEC que temos visto até agora, é necessário e imperativo que nós, o povo de Cabinda, mostremos vigilância e inteligência sobre os atos que cada um desses FLEC toma para identificar e conhecer os verdadeiros lutadores e os usurpadores do nome FLEC para servir seus interesses pessoais. Quanto à rendição dos 6 supostos quadros e dos 206 combatentes das FAC, notamos também que se trata de simples propaganda visando a enfraquecer a resistência real. A ironia de tudo isso é que o motivo da deserção apresentado por esses quadros militares e seus subordinados nada mais é do que estar com fome. Não porque a causa não esteja certeza, mas só porque estão com fome. Fomos recebidos bem, quer dizer que estamos à vontade, quer dizer que há uma semana, só uma semana já fizemos aqui, as barrigas já estão a sair. Eu falo a verdade, não posso mentir. Né? Estava muito mal, estava a viver mal. Antes de conseguir coisa de comer, você próprio ir fazer um biscate para conseguir coisa de comer. Não estava a me cuidar bem. Estamos no final da nossa emissão.
Obrigado por dedicar um pouco do seu tempo para assisti-lo e espero que este vídeo seja útil para você. Inscreve-se no canal se ainda não foi feito, nos deixa um like, deixa-nos o seu comentário e partilha massivamente este vídeo. Cuide-se e até breve. Obrigado.